Você já imaginou ouvir seus filhos falarem mamãe pela primeira vez, mas ser para sua empregada? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Juliano, um bilionário que tinha tudo, menos o que importava, o amor de seus filhos. Juliano estava voltando para casa depois de mais um dia sufocante no escritório. Gravata solta, carro blindado, motorista calado. Só mais um dia na rotina perfeita de quem tem dinheiro demais e tempo de menos. Mas quando ele abriu a porta da sala, ouviu um som que quase o fez cair no chão. Mamãe, ele ficou parado, coração batendo rápido. Era a voz dos gêmeos, Pedro e Lucas, seus filhos de 5 anos. Filhos que, segundo todos os médicos, nunca mais falariam. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Juliano deixou a pasta cair. Subiu correndo as escadas. Quando chegou no quarto dos meninos, viu Helena, a empregada, sentada no chão com eles. Ela estava cantando baixinho, e os 2 garotos sorriam, coisa que Juliano não via há meses. Ele sentiu algo estranho no peito. Raiva. Alívio? Medo? Talvez tudo junto. Os meninos tinham parado de falar depois que Caroline, a mãe deles, faleceu em um acidente de carro. Juliano também parou. Parou de rir, parou de abraçar, parou de viver. Transformou a casa num mausoléu silencioso. Cortinas sempre fechadas. Brinquedos guardados. Música? Nem pensar. Mas Helena tinha chegado há 3 semanas. E, de repente, a casa começou a respirar de novo. No dia seguinte, Juliano chamou Helena para conversar. Estava nervoso, quase agressivo. "O que você fez com meus filhos?" Helena olhou para ele com aquela calma que irritava. "Dei atenção." "Atenção? Eu pago pediatras, terapeutas, neurologistas. Eles disseram que eles nunca mais voltariam, que eles não voltariam a falar." Helena cruzou os braços. Pois é, mas eles disseram mamãe ontem." Juliano engoliu seco. Eles disseram. "Para você?" "Sim, porque eu olho nos olhos deles. Porque eu canto. Porque eu abraço. Porque eu estou presente, Juliano. Não é sobre contrato. É sobre estar ali de verdade." Ele sentiu uma punhalada no peito. Ela tinha razão. Ele sabia disso. Mas admitir dói. Helena continuou com voz firme, mas sem agressividade. "Seus filhos não precisam de mais dinheiro. Eles precisam de você. E eu não sou a mãe deles. Mas enquanto você não voltar, alguém precisa ser." Juliano saiu daquela conversa menor do que entrou. Nos dias seguintes, Juliano começou a reparar nas mudanças. Helena tinha aberto as cortinas. A luz do sol entrava pela primeira vez em meses. Ela tirou os brinquedos dos armários, colocou música baixinha na cozinha. E os meninos? Os meninos estavam diferentes. Pedro ria quando Helena fazia cócegas. Lucas balançava a cabeça no ritmo da música. Eles não falavam muito ainda, mas faziam sons. Sons de vida. Juliano assistia tudo escondido pela câmera do celular. Não tinha coragem de entrar. Sentia que não merecia. Uma noite ele encontrou um caderno na mesa da cozinha. Era de Helena. Ela anotava tudo. "Hoje o Pedro tocou no meu rosto e sorriu. Hoje o Lucas disse é." Hoje eles alcançaram um novo patamar de felicidade. Juliano percebeu. Ele tinha se trancado na dor. Mas a vida continuava acontecendo sem ele. O Dr. Henrique, neurologista, arrogante, veio fazer uma visita. Juliano queria que ele examinasse os meninos de novo. "Não há significado neurológico nisso, Juliano. Eles podem ter dito mamãe por reflexo. Não crie esperanças." Mas enquanto o médico falava, Helena entrou com os meninos e começou a cantar. Juliano congelou. Aquela música ele conhecia. Era a canção que Caroline tinha inventado para os meninos quando eram bebês. A canção que ela cantava todo dia antes de dormir. Juliano nunca tinha falado dela para ninguém. Ele olhou para Helena confuso. "Como você sabe dessa música?" Helena sorriu e entregou um caderno azul para ele. "Achei isso escondido no armário do quarto dos meninos. Tem o nome da Caroline na capa. E dentro tem tudo. Músicas, desenhos, cartas." Tinha uma anotação. "Para quando eu não estiver." Juliano pegou o caderno com as mãos tremendo. Abriu devagar.
E ali estava a letra da canção, os desenhos dela, bilhetes de amor para os filhos. E no final, uma carta para ele. Juliano, se você está lendo isso é porque eu já não estou aí. Sei que você vai sofrer. Sei que vai querer controlar tudo para não sentir dor. Mas amor, por favor, não deixe o silêncio tomar conta da casa. Cante para os meninos. Abrace eles. Viva com eles. Eu vou estar sempre aí. No som, no toque, no amor que você der. Juliano desabou. Doutor Henrique tentou pegar o controle da situação de volta, mas Juliano, irritado e sem acreditar em mais nenhuma palavra dele, mandou o doutor embora. E Juliano resolveu dar um voto de confiança a Helena na esperança de que ela pudesse trazer a voz de seus filhos de volta. Alguns dias depois, Helena levou os gêmeos para o jardim. Eles nunca tinham ido lá. Juliano tinha mandado cortar a grama, mas ninguém usava o quintal desde o acidente. Ele ficou na janela, observando. Os meninos pisaram na grama descalços, tocaram as folhas das plantas, riram. Pedro encontrou uma joaninha e gritou. Gritou de verdade. Lucas correu atrás de uma borboleta e caiu. Mas ao invés de chorar, ele levantou sozinho e voltou a correr. Naquela noite, Juliano encontrou um bilhete colado na geladeira. Hoje eles alcançaram o mundo. Ele sentou no chão da cozinha e chorou. Chorou de verdade pela primeira vez desde o enterro de Caroline, mas nem tudo era paz. Um dia, Juliano ouviu sem querer um áudio que Helena tinha gravado para os meninos. Ela dizia, a mamãe de vocês era incrível, sabia? Ela amava muito vocês. Eu sei que ela está vendo vocês crescerem. Eu não sou ela, mas eu amo vocês também. Juliano sentiu raiva. Raiva estranha, confusa. Chamou Helena para conversar. Estava alterado. Você está ultrapassando limites. Eles têm mãe. Helena não recuou. Eu sei. E eu nunca vou substituir ela. Mas você também tem que entender uma coisa, Juliano. Você pode tomar o lugar de volta. Só precisa querer. Eles precisam de um pai presente, não de um homem rico trancado no escritório. Ele perdeu a linha. Então sai da minha casa. Helena pegou a bolsa e foi embora. Em silêncio, naquela noite os meninos não dormiram, choraram, chamaram por Lena e Juliano percebeu. Ele tinha expulsado a única pessoa que tinha conseguido trazer vida de volta para aquela casa. No dia seguinte, ele foi até a casa dela. Bateu na porta. Ela abriu, surpresa. Eu errei, disse Juliano com a voz embargada. Por favor, volta, Helena suspirou. Eu volto. Mas você também precisa voltar, Juliano. Para os seus filhos, ele acenou com a cabeça. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez ainda desse para recomeçar. Juliano começou devagar. Acordou cedo. Sentou no chão com os meninos e tentou brincar. No começo foi estranho. Ele não sabia como fazer. Mas Helena estava ali mostrando. Deixa eles te tocarem. Deixa eles virem até você. E eles vieram. Pedro encostou a mão no rosto do pai. Lucas sentou no colo dele. E aos poucos Juliano foi entendendo. O silêncio não era vazio. Era presença. Ele começou a ler para eles antes de dormir. A cantar a música de Caroline. A ficar mais tempo em casa. A largar o celular. E os meninos começaram a olhar para ele de novo. Não com medo, com amor. Numa noite de tempestade, os meninos acordaram assustados. Trovões estouravam lá fora. Juliano foi até o quarto, mas eles não se acalmaram com ele. Então Helena entrou também. E Pedro olhou para ela e disse, Lena, era a primeira vez que diziam o nome dela. Ou quase. Lena, o finalzinho de Helena. Mas para eles já era tudo. Lucas repetiu. Lena, Juliano entendeu naquele momento. A fala não era só som. Era confiança. Era vínculo. Era amor tomando forma. E ele não sentiu raiva. Sentiu gratidão. Semanas depois, Helena recebeu uma carta. Era uma proposta de emprego de um centro de terapia infantil super famoso. Salário alto. Benefícios excelentes. Reconhecimento, ela ficou em dúvida. Sabia que era uma grande oportunidade. Mas quando olhou para os gêmeos, o coração apertou. Juliano percebeu. Ele viu a carta em cima da mesa e entendeu tudo. Naquela noite ele chamou Helena para conversar. Você vai aceitar? Ela não respondeu logo. Não sei.
É uma boa oferta. Juliano respirou fundo. Eu não posso te prender aqui, mas eu queria te fazer uma proposta também. Ele colocou um envelope em cima da mesa. Fica com a gente, não como empregada, como parte da família. Com salário justo, benefícios, tudo o que você merece. E mais, com o reconhecimento de que você salvou meus filhos. E me salvou também. Helena abriu o envelope, leu. Os olhos encheram de lágrimas. Eles pediram que eu ficasse, disse ela, apontando para um desenho que Pedro tinha feito. Era ela, Juliano e os 2 meninos, todos de mãos dadas. Ela assinou o contrato. Mas sabia que aquilo não era só papel, era pertencimento. Os meses seguintes foram de transformação. A casa voltou a ter música. Desenhos colados na geladeira. Bagunça no chão. Risadas. Juliano começou terapia. Aprendeu a falar sobre Caroline sem desmoronar. Aprendeu a pedir ajuda. Aprendeu a ser vulnerável. E os meninos? Eles começaram a falar mais. Não muito, mas o suficiente. Papai, Lena, amo você. Cada palavra era uma vitória. No aniversário dos gêmeos, Juliano organizou uma festa simples no jardim. Poucos convidados, só gente que importava. No meio da festa, na hora do parabéns, Pedro e Lucas olharam para Helena e disseram na frente de todos: Mamãe! O jardim ficou em silêncio. Juliano não corrigiu. Não explicou. Só olhou para Helena e sorriu. Porque ele sabia, ela não tinha roubado nada. Ela tinha dado tudo. 6 meses depois, Juliano instalou um balanço adaptado no jardim. Um balanço grande onde todos podiam sentar juntos. E numa tarde de domingo, ele, Helena, Pedro e Lucas estavam lá, balançando, rindo. O vento batia nos cabelos. O sol brilhava. Juliano olhou para cima e sussurrou: Obrigado, Caroline, porque ele sabia, ela tinha mandado Helena. De alguma forma tinha. Helena olhou para ele e disse: Você é um bom pai, Juliano. Ele sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, acreditou nisso. E os meninos riram. E o som daquele riso era o novo som da casa. O som da vida voltando. O som de uma família reconstruída. Não perfeita, mas presente. E o ensinamento que fica é que o amor não é controle. Amor é presença. É estar ali no chão, de mãos dadas, mesmo quando dói. Mesmo quando você não sabe o que fazer. Porque no final, o que cura não é o dinheiro, não é o cargo, não é o poder. É o toque, é o olhar. É dizer, eu tô aqui. E estar de verdade. E aí, gostou dessa história? Se você chegou até aqui, deixa um comentário dizendo de qual cidade você é e o que achou. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias que tocam o coração. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. A gente se vê na próxima.